Campina Grande, quarta-feira, 12 de maio. Hoje comemora-se o dia do bibliotecário e também o dia industrial do café. E por falar em café, nós temos visto que tudo está subindo, inclusive o café e tantos outros derivados que são consumidos diariamente por todos nós brasileiros. A inflação está aí, cada dia mostrando um produto sendo, infelizmente, acrescentado e diminuindo o consumo por causa dos preços que estão altíssimos. Dentro de instantes, outra vez o reverendo Hernandes Dias Lopes Jeremias falando sobre um tema muito importante, o problema do mal. A origem do mal. Por que nós convivemos com tantas coisas que realmente trazem danos à nossa vida, à família e à sociedade? Ouviremos ainda também mais uma reflexão, trazendo uma palavra muito importante para você nessa manhã, por este que vos fala. Antes, porém, desejamos fazer uma oração. Agradeça a Deus por este dia que Ele está acrescentando a mim e a você. Pai, obrigado por esta manhã, por este novo dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Abençoe a cada internauta, cada telespectador e fala ao nosso coração através de todo este programa, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes Jeremias, no bloco Sala de Prosa, falando sobre o problema do mal. Fala, gente boa! Começando aqui a conversa com a sustância. A conversa boa, um programa que é produzido pela 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Já esteve lá? Aqui, na 8ª, uma sustância. E junto com o LPC, dirigida pela lenda, conhece a lenda? Mestre Hernandes, esse cara é bom demais, amigo amado. É verdade. E a conversa de hoje, gente boa, é o seguinte: você acredita, mestre, na chamada maldição familiar, que a família está sofrendo porque o bisavô, o tataravô, o pentavô, o tio da direita ou o tio da esquerda era imprestável? Aí hoje tem alguém drogado, tem uma moça que desviou para prostituição, o cara... O que você acha disso, hein? Olha, Gerê, eu penso que essa ideia traz uma série de equívocos e de desesperança também. Essa ideia de associar sofrimento com maldição de Deus não é biblicamente sustentável e correta. E olha que tem gente assim, oprimida, né? Demais. Oprimido, o povo lança uma carga desse tamanho que a Bíblia não lança. E fecha o corredor da esperança. A pessoa, então eu estou determinado a ser isso que eu sou, não tem chance para eu sair dessa. E o avô já está, já partiu há muitos anos. Já partiu há muito tempo. Não tem conserto para essa família? Será que não tem? A primeira coisa que queremos sugerir, que a pessoa tire isso da cabeça, né, mestre? Com certeza. Com Cristo, o homem tem sempre esperança. O drogado fica livre da droga, o bêbado fica sóbrio, o cara da prostituição tem uma vida limpa, bonita. Então tem esperança. E olha que a gente conhece uma turma que foi liberta. Liberta pelo certeza. Poder do sangue de Jesus Cristo. Com certeza. Às vezes uma outra conversa é a seguinte: pastor sofre também, mestre? Pastor sofre mais do que talvez os outros. Você tem um lombo duro. Além de carregar os seus problemas, ele carrega o problema dos outros também. Então tem que ter couro de jacaré. Gente boa, e por isso é que você apanha muito, para endurecer o corpo. Uma vez um cidadão falou comigo assim: pastor Jeremias, eu quero ser diácono da 8ª. Eu sou pau para toda obra. Eita. Aí eu falei: esse cara não serve aqui, varão. Só serve aqui obra para todo pau. O cara apanha. Aí uns pensam assim, pessoas boas enfrentam coisas ruins. Acho que você ia ter um livro assim. O que você acha dessa frase? Veja bem, essa questão de pessoas boas não podem enfrentar situações ruins e pessoas que acham que são ruins, não podem ter coisas boas na vida, é um equívoco. Você encontra, por exemplo, na história, homens piedosos, vida bonita, tiveram filhos problemáticos. E tem, viu, Arão? E você tem gente que
completamente torta tem filhos sensatos. Então, associar diretamente sofrimento com se eu estou sofrendo, Deus não gosta de mim, se eu estou sofrendo, tem coisa errada na minha vida, se o outro está tudo bem na vida dele, com saúde, dinheiro, prosperidade, sucesso, então está tudo bem, porque Deus gosta mais dele que de mim, essa leitura não é a leitura correta. Pois é, gente boa, isso é antibíblico, sabia? Isso é contra a palavra de Deus. E outra coisa, quando os filhos dão certo, e a gente quer 3 coisas com os filhos. Primeiro, que os filhos tenham saúde. Segundo, que os filhos ganhem dinheiro, a aposentadoria garantida. Terceiro, que os filhos sejam espiritualmente saudáveis, formem sua família. Mas, de quando em vez, as coisas não são assim, mesmo tendo boa educação. Por quê? A pessoa tem que receber a graça de Deus. Existe uma ideia equivocada, né, Jeremias, vinda até do campo da filosofia aí, do positivismo, que diz que o problema do ser humano é a educação. A educação é muito importante mesmo, ninguém tem dúvida disso. Mas o problema do homem não é só informação. É transformação. Isso mesmo. Porque se a educação resolvesse o problema do Brasil, Brasília seria o paraíso do mundo. Não é verdade? Então, pensa em Brasília, gente. É possível que uma pessoa tenha muita informação na cabeça e uma ética completamente torta. O que transforma um homem não é apenas o conhecimento, é a obra do Espírito Santo, Amém. Que regenera, que transforma. Quando Jesus entra na vida, muda tudo, vira uma melhor pessoa, melhor marido, melhor pai, melhor mulher, melhor mãe, melhor filho. Muda tudo. A sociedade muda quando o coração do homem é transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, você precisa melhorar a sua cabeça, gente boa. Em vez de ficar achando que Deus está vingando de você, você devia concentrar no que a graça de Deus faz. E há uma ideia, sabe, pastor Jeremias, que me impressiona muito, que diz o seguinte: o homem é produto do meio. O que o senhor pensa disso? Não, mas como é que pode ser? Então, foi criado assim, vai virar assim. Bom, nós sabemos que não é assim. O meio é importante, mas o meio não é determinante. O que determina a transformação da gente é o novo coração, a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus viva. Então tem uma turma que, mesmo sendo convertida, também não cresceu na fé. Menino de cola até hoje, maturo, precisa ser transformado pelo Evangelho e melhorar a cabeça, entender que a provação, o sofrimento é uma maneira de Deus purificar nossas vidas, purificar a igreja e até levar a gente à maturidade. As pessoas que mais foram usadas por Deus ao longo da história foram as pessoas que mais sofreram. Nós não estamos mandando você orar, Senhor, faça-me sofrer. Nós falamos com você, Senhor, transforma a minha vida. O grande aspecto é o seguinte: o sofrimento na nossa vida ele é pedagógico. Isso. Ele nos ensina e ele ensina as pessoas que estão à nossa volta. Agora, porque veja bem vocês, uma pessoa está sofrendo e ela está murmurando, reclamando, está revoltada contra a vida, contra Deus, esse sofrimento vai ser penoso para a pessoa e para as pessoas à volta. Mas imagine uma pessoa que está passando por uma tribulação, por uma angústia, por uma dor, e apesar disso, ele está olhando para a vida, sabendo que Deus cuida dele, sabendo que a providência é carrancuda, mas a face de Deus está sorrindo para ele. Providência é carrancuda, é boa. Boa, então, gostei dessa providência carrancuda. Isso aí é um testemunho para a família, para os amigos, para a sociedade. No seu sofrimento, não deixe de pedir a Deus sabedoria. A Bíblia diz, quando você passar pelo sofrimento e pela tribulação, peça a Deus sabedoria. E a promessa é que Ele vai dar a todo mundo que pedir. Há uma palavra lá em Tiago que eu gosto muito. Quando Tiago começa a sua carta, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência, perseverança. Então, não é murmuração, não é reclamação, é alegria. Mas não é só alegria, não. Toda alegria. Mas não é passar por um probleminha aqui, é outra lá, não. O passar por várias provações. Não é que nós somos masoquistas e gostamos de sofrer. É que nós entendemos que Deus trabalha, mesmo nas circunstâncias difíceis, para nos transformar à imagem de Jesus, ficarmos mais parecidos com Jesus, que aprendeu pelas coisas que sofreu. E você vai passar. Porque o texto que o mestre citou diz o passardes, não é o ficardes. Vai passar. Vai passar. Acalma, confia em Deus.
segura nas mãos de Jesus. No sofrimento de hoje, Deus tem propósito na vida da gente. A gente sofre muito enquanto passa pelo sofrimento, mas o Senhor segura nossas mãos. As lições mais importantes da vida, né, pastor, nós aprendemos não é nos dias de festa, é nos dias de lágrimas. E ficam. Lições profundas, que mexem com a gente, que mudam o rumo da vida, que transformam a caminhada, a jornada da vida. Você já Tudo sofreu bem. muito? Um pouquinho. Um cara falou comigo, quando a gente sofre, se a gente for contar só o sofrimento, aí a gente fica vaidoso porque superou. Mas quando a gente olha porque superou, a gente olha a cruz e a ressurreição de Cristo, que nos fortalece nessa situação. Eu acho que a melhor maneira de lidar com isso, para fechar aqui a minha fala, é colocar o seu sofrimento do tempo agora em comparação com o que espera você na eternidade, da alegria, do gozo, da bem-aventurança. Aí Paulo diz, isso é leve e momentânea tribulação. Pronto, você não desanima não, beleza? Nos seus sofrimentos, perto de Jesus. Um ateu estava na praia e havia uma criança que estava indo. Criança, quando chega na beira da praia, ela faz tanta coisa, ela faz castelo, ela faz piscina na areia, ela faz escavação e fica ali, a água ela flui, né? Então tinha uma criança que estava com a vasilhazinha, indo lá dentro do mar, enchia a vasilha d'água, colocava no buraco lá. Ela fez. E foi muito tempo fazendo isso. Ia lá, vinha e botava. Então o ateu chegou, se aproximou, ficou assim, encucado com aquilo. Chegou para a criança e disse: meu filho, o que é que você está fazendo? Se eu estou tentando trazer toda a água do mar e colocar aqui dentro. Aí o ateu disse: mas isso não é possível, meu filho. Jamais você vai conseguir isso. Você vai tirar toda a água do oceano para botar nesse buraco aqui? Isso é impossível. A criança disse: assim como é impossível você um dia provar que Deus não existe. Que lição aquela criança deu para um ateu, para um indivíduo que se diz que não crê em Deus, que Deus não existe? Então, meus irmãos, esse primeiro pensamento cai por terra, conforme vemos no Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Basta você olhar para esse espaço infinito, basta você olhar para os planetas, para as constelações, para as estações do tempo, basta você contemplar tudo que está criado aí, para que você realmente diga: olha, não temos outra resposta senão existe um ser inteligente, um ser super inteligente, um ser poderoso, que estabeleceu leis, que criou tudo que está aí formado. Não podemos negar. Não foi por acaso, não foi o relógio do Big Bang que explodiu e criou tudo isso. Inclusive o Adalto Lourenço, ele também cria uma ilustração muito interessante. Suponhamos que você colocasse o seu nome, o meu nome é João Bosco de Moraes. Vamos dizer que eu pegasse cada letrinha do meu nome, do começo ao último sobrenome, colocasse dentro de um saquinho, né, de uma vasilha, e jogasse para o ar, e quando caísse tudo formando o meu nome. Isso é possível acontecer? Isso é possível acontecer? Adalto Lourenço disse assim: é o mesmo que alguém queira acreditar, admitir que houve um dia um Big Bang que explodiu tudo aí no espaço, e quando explodiu ficou a Terra formada como está. Isso é impossível. Só um imbecil acredita numa loucura dessa. Então, meus irmãos, os céus proclamam a glória de Deus. Eu queria que vocês pensassem: só um idiota, o mais dos irracionais dentre os homens, basta olhar para tudo que está aí, onde nossa vista alcança, para dizer: realmente, não temos outra explicação para dar. Deus existe. Eu tenho um irmão, que ele tinha um irmão falecido, que ele era muito materialista, e ele morreu de HIV. Ele se drogou tanto, tomando drogas injetáveis, que ele contraiu HIV.
Mas lá no hospital, quando ele estava internado, na UTI, eu fui visitá-lo. E cheguei para ele e ele disse para mim, tanto ar, tanto oxigênio, e eu aqui morrendo de ar, morrendo asfixiado. Aí eu falei para ele que, num certo sentido, ele fez por onde está naquele estado em que ele se encontra. E ele chegou para mim e disse, meu irmão, você acha que para mim ainda tem jeito para eu, no mínimo, ir para o purgatório? Eu disse, meu irmão, primeiro esse lugar não existe. Se eu queria pelo menos ir para o purgatório, mas eu fiz tanta coisa errada que ele reconhecia, ele admitia que eu sei que eu não mereço. Eu cheguei para ele e disse assim, olha, eu vou dar uma ilustração, Deus me deu na hora isso, vou dar essa ilustração aqui. E realmente ele entendeu, disse, olha, você levou toda a sua juventude se drogando, era alcoólatra, você pegou sua vida, sua saúde e estragou tudinho com droga, com bebida, com tudo que não presta. Agora, me desculpe eu lhe dizer, você está aí como um bagaço de cana. Você sabe que quando a cana, o rapaz que passa no moinho, ele pega aquela cana, passa, cai o líquido, o caldo lá no copo lá, depois ele pega, dobra de novo para passar, para tirar mais ainda um pouco do caldo da cana que fica no bagaço. Ele disse, é assim mesmo. Eu disse, pois bem, você pegou toda a sua saúde, toda a sua energia, todo o seu vigor, e você estragou tudo, com bebida, com droga, com tudo que você hoje está aí só o bagaço, está só o projeto. Eu disse isso para ele. Agora, saiba, meu irmão, que foi por esse bagaço, foi por esse projeto que está aí hoje, só o bagaço da cana, que Jesus derramou o seu sangue e deu a sua vida para lhe salvar. Eu falei isso para ele. E ele te ama tanto que ele deu a sua vida, mesmo do jeito que você está, ele quer você assim mesmo, do jeito que você está aí. Falei para ele isso. E orei. E eu disse, agora você quer fazer essa confissão de fé, quer decidir, quer entregar a sua vida para Jesus? Ele disse, quero, meu irmão. E eu orei por ele. Com poucos dias eu fui a Natal fazer a cerimônia fúnebre dele, porque ele se converteu. Ele entendeu a linguagem figurativa que eu passei para ele. Meus irmãos, eu queria que vocês pensassem que mesmo o indivíduo sendo ateu, materialista, sendo o que for, Jesus, ele perdoa, ele alcança, porque para isso ele veio. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Os sãos não precisam de médicos, e sim os que estão enfermos. Mas vamos ao segundo pensamento. O primeiro é esse: tenha cuidado, você que está em casa nos assistindo, cuidado para não abrir a boca e dizer que Deus não existe. Deus não existe. Cuidado, porque quem diz isso é um insensato. Diz o insensato no seu coração, o louco no seu coração, não há Deus. Mas o segundo, há um slogan que está nos para-brisas de muitos automóveis. Talvez você já tenha lido isso, às vezes no para-brisa traseiro, que diz assim: tudo com Jesus, nada sem Maria. Nada contra Maria. Maria foi bem-aventurada, ela foi separada, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas a própria Maria, ela reconhecia que não podia fazer aquilo que somente o seu filho veio para fazer, ou executar, ou fazer, ou realizar. Ela mesma descreve isso no capítulo 2 de Lucas, do Evangelho de Lucas, quando ela faz as suas ações de graças. Ela diz: a minha alma alegra-se em Deus e o meu espírito se regozija em Deus, o meu Salvador, a própria mãe de Jesus. Agora, este slogan está aí nos para-brisas de muitos automóveis, e eu conheço muitas pessoas que chegam até a afirmar isso mesmo: tudo com Jesus, nada sem Maria. Mas eu quero dizer que foi Jesus quem disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade, não foi dito isso a Maria, mas foi a Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então esse pensamento, ele está completamente equivocado. Se alguém faz essa assertiva ou essa afirmação, o próprio Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um só
entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não ignore a supremacia de Jesus. Ele é o Senhor absoluto. Ele é o único que veio realmente para salvar o perdido pecador. Fora de Jesus não há salvação. Mas infelizmente há muita gente que alimenta esse pensamento, desse slogan: tudo com Jesus, nada sem Maria. Esse pensamento não está certo, não está correto. Mas vamos ao terceiro pensamento. Diante de certas situações e de certas adversidades que acontecem na nossa vida, não se comporte como a mulher de Ló. Vocês conhecem a história da mulher de Ló? Está lá no livro de Jó. Jó era um homem riquíssimo, tinha muitos bens, muito gado, muita fazenda, muita gente que trabalhava para ele. E um dia Satanás veio à presença de Deus e disse, o Senhor perguntou: de onde vieste? Vim de passear, rodear a terra. E o Senhor perguntou: viste o meu servo Jó? Ele disse: não há homem na terra que seja como ele, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Foi Deus que fez essa leitura acerca do caráter, da personalidade de Jó. E aí Satanás fez uma proposta: tira tudo que ele tem, tira os bens dele para ver se ele vai continuar sendo fiel, íntegro, reto e temente a Deus. Pode fazer, pode tirar tudo, só não toque na alma dele. E do dia para a noite Jó perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu manada de camelo, de gado, tudo, perdeu os filhos. Só chegava a notícia ruim. Mas Jó continuou firme. Jó não servia, Deus estava mostrando a Satanás que Jó não servia a Deus porque estava cercado de bens. Mas com ou sem bens, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Satanás vem uma segunda vez e faz a seguinte proposta: agora fira a carne dele para ver se ele continua sendo fiel. Fere com a doença, com a enfermidade maligna. E Jó foi tomado todo o seu corpo com chagas, com tumores malignos. E diz a palavra que Jó estava lá numa situação de miséria, ficou sem nada, sem nenhum bem, e agora perdeu a saúde, porque o Senhor tinha dito: pode tocar, agora só não toque na alma dele. Jó se coçava com um caco de telha, gemendo, gritando de dores, os ossos se colavam no couro, que não tinha mais carne. E aí a mulher de Jó chega para ele e diz: homem, você continua sendo fiel? Você continua sendo submisso a esse Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Sabe que tem pessoas que fazem mesmo que a mulher de Jó fez? Mesmo que a mulher de Jó fez? Quando está tudo muito bem, dá graças a Deus. Quando as coisas estão ruins na vida, na saúde, na família, parece que vai tudo se acabar, então começa a blasfemar, a murmurar contra Deus, como se Deus fosse culpado. Jó simplesmente disse: mulher, tu falas como uma louca. Porventura não receberíamos também o mal somente benesses de Deus? Olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que em nada Jó pecou contra Deus, porque ele teve discernimento que aquela mulher estava sendo usada pelo diabo para tentar convencê-lo ou persuadi-lo a ele voltar atrás. Mas ele não abriu mão, ele estava ali simplesmente firme em fazer essa declaração: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está lá no livro de Jó, capítulo 2, versos 9 e 10. Salmo 40, nós encontramos o salmista dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando você estiver aflito, estiver passando por alguma provação, por alguma tribulação, não murmure, não blasfeme contra a situação, seja mais difícil pela qual você esteja passando.
antes de você abrir os lábios, procure saber qual é a razão, qual é a lição, qual foi o motivo pelo qual Deus permitiu que você esteja passando por aquela crise, por aquela doença ou por aquela dificuldade. Conserve a sua integridade a Deus. Amém? Não murmure, não blasfeme. Porque tem pessoas que, quando está tudo caminhando às mil maravilhas, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, 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 amém. Quando vem a primeira provação, são os primeiros a murmurarem. Mas vamos aqui o quarto pensamento blasfemo que devemos evitar contra Deus. É você confiar na sua capacidade de fazer as coisas sem pensar que Deus é quem vai te dar condições para que você possa superar essa ou aquela situação. Lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, Jeremias diz: maldito, o Senhor fala através de Jeremias, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sabe que tem muitas pessoas que se sentem autossuficientes? É o melhor médico, é o melhor advogado que tem na cidade, é o melhor professor, é o melhor empresário, é o homem mais rico, é a pessoa mais bem-sucedida, e confia e se estriba naquilo que é ou naquilo que tem, e chega a dizer: eu não preciso de Deus. E vocês conhecem a história do Titanic? No dia que o Titanic foi lançado, inaugurado ao mar, um dos seus donos, que era uma sociedade, ele fez essa declaração: nem Deus afunda esse navio. Isso é pensamento de gente louca. Nem Deus afunda esse navio. Por ironia do destino, na primeira viagem, foi a própria água em estado sólido que rasgou a parte lateral do navio, desde a proa até a popa, e o navio afundou. Por ironia do destino, ele que afirmou que nem Deus afundava aquele navio, Deus usou a própria água em estado sólido para desmoralizar e dizer: olha aqui, seu imbecil, como é que você abre a boca para dizer que nem Deus afunda esse navio? Está aqui, provei agora que ele veio ao fundo do mar. Então, cuidado, não confie no poder, na capacidade que você tem. O que é que João nos diz lá, referindo-se a Jesus? Convém que ele cresça e que eu diminua, desapareça. Quem sou eu? Nós não somos nada, irmãos, somos vermes que se rasteja. Eu queria que você um dia, não sei se alguém já viu, quando exumamos alguns corpos lá no túmulo da nossa igreja, a gente vê tanta coisa que eu não quero nem comentar aqui. Eu digo: meu Deus, é assim que a gente termina a vida da gente. É colocado dentro de uma urnazinha desse tamanho. O nosso corpo, eu tenho 1,69 m, e a gente, 1,59 m, desculpa, 1,59 m, e a gente fica dentro de uma urna desse tamanhozinho. E tem mais uma coisa: assim que a gente morre, depois de 24 horas tem que sepultar, porque a gente começa a entrar em decomposição, a gente começa a apodrecer. E quem é você para dizer eu sou, de cabeça erguida, de nariz empinado assim? Quem somos nós, irmãos? Então cuidado, maldito o homem que confia no homem. Esse é um pensamento blasfemo que a gente deve evitar. Vamos para o quinto. Diante de certos julgamentos que fazemos a respeito de certas injustiças e vemos sendo praticadas, ousamos pensar: ah, se eu fosse Deus. Já viu gente dizer isso? Ah, se eu fosse Deus, eu fazia assim, 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 assim. Eu já vi pessoas dizer, diante de alguma injustiça, diante de alguma situação, abrir a boca para dizer uma blasfêmia, uma blasfêmia dessa. Sabe o que é que eu vejo nisso, irmãos? É que neste Salmo 94, nos versículos 8, 9 e 10, e aí no 11, que é onde estamos baseando aqui essa parte dessa pregação,
nos versículos 8, 9 e 10, ele diz assim: atendei, ó estúpido, dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Aí vem o verso 11: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Nunca mais abra sua boca para dizer isso. Ah, se eu fosse Deus, eu fazia diferente, não era para ser assim. Não abra sua boca para dizer isso. Deus não precisa nem de conselheiro, nem de conselho, nem de conselheiros, nem da nossa opinião. Nem de conselheiro, nem de conselho, nem de opinião de seu ninguém. É pena que o tempo está acabando e eu quero pedir a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. Mas amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser.